Olá pessoal, tudo bem? Acordei com vontade de fazer coisa nova hoje e aí eu decidi fazer uma nova playlist que vai chamar, sei lá, ou Livros ou Fausto Booktuber, alguma coisa assim. Mas eu já vou avisando que isso é uma injustiça com os booktubers que existem, e existem booktubers muito bons por aí, e o que eles fazem é basicamente te dar uma resenha do livro ou então fazer uma análise crítica, analítica, clínica de um livro de capa a capa, e eu não vou fazer isso aqui, tá? Não sei se você percebeu na playlist de narrativas, eu não conto a vida inteira da pessoa, eu não conto, tipo, a biografia dela inteira, completa. Eu falo o que eu enxerguei na pessoa e por que ela foi importante para mim, como foi que ela me marcou. Então, nessa playlist eu vou fazer um negócio muito pessoal também, e eu vou falar dos livros que foram marcantes, que foram importantes, e vou dizer por quê. Então, quando eu te apresentar um livro, não ache que ele é só daquilo, ele tem muito mais a oferecer. E ainda assim eu vou dar minha opinião, a minha perspectiva. Isso não anula a sua, a que você pode vir a ter caso você venha. Não, a que você pode vir a ter, não. A que você terá caso você venha a ler o livro no futuro. Beleza? Esse livro, por exemplo, o que aconteceu? Esse vídeo aqui está vindo de uma aula que eu tive ontem com um aluno em que eu me aprofundei muito em questões de escolhas de vida. Na verdade, eu devia começar o vídeo com essa tela, que seria muito mais bonito, né? Essa é a capa do livro, contracapa, essa é a primeira página do livro. É, e e a gente estava se aprofundando em questões de decisões, o que faz a gente decidir as coisas e o quanto a gente tem que pagar pelas decisões que a gente toma. E aí a gente conversou muito sobre esse livro aqui. E aí eu acho que vale a pena mencionar. Eu não vou conseguir, embora ele seja um livro curto, eu li esse livro, sei lá, em menos de uma semana, porque ele, além de não ser muito grande, os capítulos eles são muito objetivos. Então você, tipo, devora um capítulo, termina e depois você já parte para o próximo. Então, sei lá, em algumas poucas sessões de meia hora você termina com ele. E é muito fácil de digerir também, porque assim, geralmente são estudos e estudos que provam conceitos que foram muito bem explícitos no começo do capítulo. E eu acho isso bem bacana, a maneira como eles colocam as ideias. Eu não vou ter como cobrir toda essa parte do livro, mas eu acho que pelo menos uns 3 pontos aqui eu posso colocar para vocês, que foi o que mais me marcou. Primeiro, a falsa impressão de que com um número enorme de alternativas a nossa satisfação ela vai ser maior. Outra coisa, o conceito de Satisficer e Maximizer, que eu não faço ideia de como traduzir para o português, mas eu vou explicar muito bem para você entender o que é. E o terceiro que me faz pensar em relação à dor da perda, em escolhas que a gente faz na vida. Tem muitas outras coisas, inclusive tem um capítulo que eu gostaria de mostrar inteiro para vocês, que é esse capítulo 11, que eu acho que, cara, só por ele já vale a pena, tipo, comprar o livro, sei lá, ou procurar onde tem na internet, embora eu não goste muito de fazer isso. Mas vamos a isso. Em primeiro lugar, deixa eu ver se... Choice and Happiness, If Only... Eu não sei em que capítulo que tá isso daqui. Provavelmente tá em Let's Go Shopping, que é a primeira. Talvez no primeiro capítulo já tenha isso, que é Vamos às Compras. E aí o autor ele faz uma apresentação espetacular de o quanto um excesso de número de alternativas não implicará necessariamente no seu nível de satisfação. Então eu vou contar uma experiência minha. Na década de 80, quando eu ia no supermercado, tipo, tinha uns 4 ou 5 chocolates lá diferentes. Né? Quem foi criança na década de 80 lembra que era Choquito, Prestígio, Lolo, talvez, Surpresa e mais alguns outros lá, e não saía muito daquilo. E o nosso mercado era muito fechado, a gente não tinha muito acesso a produtos importados, porque na época a economia era muito fechada. E quando você ia comprar um sapato, por exemplo, você também tinha uns 4, 5 modelos lá. Era Bamba, Quixote, Conga, você não saía muito daquilo, você não tinha muitas opções em relação àquilo. Então, quem ia num supermercado desse, quem ia numa loja de sapato dessas e voltava para casa e assistia um filme americano e via os malls deles, os shoppings, com aquela infinidade de variedade de produtos, falava, meu Deus, o dia que eu morar num lugar desse eu vou ser feliz, eu quero crescer para poder ir morar nos Estados Unidos. Esse era o meu sonho quando era pré-adolescente e adolescente. Não, na época de adolescência eu já virei um anti-americano ridículo, mas assim, durante muito tempo o meu sonho era aprender inglês e morar nos Estados Unidos. Resumindo, hoje em dia
nessa ansiedade que a gente tinha por uma variedade muito grande de escolhas. Hoje em dia você vai no Empório, por exemplo, e você vê lá 200 marcas diferentes de chocolate de todos os lugares do mundo. Entre elas estão lá alguns chocolates suíços, belgas, e aí você pode escolher entre, sei lá, o considerado melhor do mundo, entre o considerado segundo melhor do mundo, e chocolates de todos os preços, de todas as formas, de todas as marcas. Qual o problema disso? Isso daqui é um problema? Não era para ser ótimo, era para você chegar lá e falar, putz, que legal. Mas o que acontece é que por ter um número muito grande de chocolates e por ter chocolates de todos os preços, você espera que a sua satisfação ela seja resultado da combinação do número de alternativas com o preço que foi pago. E aí a gente entra em problemas modernos do tipo, o cara leva uma vida desgraçada no escritório que ele não gosta, onde ele não gosta de estar, com pessoas com as quais ele não gosta de trabalhar, fazendo uma coisa que ele não gosta de fazer, tendo destruído a vida familiar porque a família inteira mora muito longe e toda vez que ele está perto da família ele está dormindo. E aí ele se permite, né, aliviar o sofrimento e essa dor, gastando o dinheiro que ele ganha, porque ele ganha bem, escolhendo o melhor chocolate. E aí ele chega lá e com esse chocolate ele tenta preencher um vazio que na verdade não era um vazio de chocolate. Tá vendo que assim, não importa o preço que você tenha pago e não importa quantas alternativas você tivesse naquele momento, o que você comeu foi só um chocolate. Ele não deveria suprir outras necessidades de família, de afeto, de realização pessoal, de aceitação na sociedade, no seu grupo, na sua comunidade. É claro que eu estou divagando muito aqui, para você perceber que no fim das contas aquilo que você escolheu lá naquele empório, aquele chocolate, aquele bombom que você pagou lá, que veio da Suíça, tipo, você pagou R$ 50 num bombom que tipo, não vai te dar o prazer proporcional aos R$ 50 e aos a quantidade de opções, a variedade de alternativas que você tinha, porque no fim das contas aquilo era só um chocolate. Isso vale para tudo. Hoje quando você entra na Netflix ou quando você entra na TV a cabo ou quando você entra na loja da Steam, você tem tanta opção de jogo, você tem tanta opção de produtos, que você fala, meu Deus, eu tenho dinheiro, então assim, eu tenho que fazer uma escolha e essa escolha ela tem que ser fabulosa, sensacional. Por quê? Porque eu tenho a liberdade. Então se eu tenho a liberdade de acesso, o mínimo que eu tenho que obter em troca disso é uma satisfação muito grande. E o que você tem? Cada vez mais inveja das pessoas que são radicais no sentido de dizer o quanto elas adoraram alguma coisa. Então você vê constantemente pessoas. Você ganha dinheiro e você tem férias. Então você vai para algum lugar do mundo e você tem que escolher qual é o seu destino. Você vê pessoas voltando das viagens delas, todas dizendo que elas ficaram maravilhadas, encantadas, que foi o lugar mais espetacular que elas já estiveram. E elas falam do chocolate como se fosse aquela coisa mais gostosa do mundo. Meu Deus, o chocolate derrete na boca, ele te transporta para uma outra dimensão, onde você tem uma profusão de sensações que, cara, é uma viagem e é um chocolate. E é um seriado no Netflix. Então, cada vez mais eu vejo pessoas desesperadas por uma satisfação que não existe, resultado de uma quantidade de alternativas que nem era lá essas coisas. Então, a quantidade de alternativas que a gente tem hoje, ela pode ser uma inimiga nossa, porque cada vez mais a gente tenta o diferente, e quando a gente tenta o diferente, tudo bem, a gente tem experiências únicas, mas a gente também se isola. Hoje a gente não tem mais aquela sensação gostosa de quando a gente era adolescente e todo mundo assistia o mesmo filme na Rede Globo, porque era a única coisa que tinha para assistir, e aí na segunda-feira a gente chegava lá contando que a gente tinha assistido na tela quente, coisa assim. E todo mundo tinha assistido a mesma coisa, então a gente tinha referências, a gente tinha troca de experiências, a gente tinha alguma coisa em comum. E hoje, o que te torna especial é ter acesso a alguma coisa, alguma experiência única que só você teve. Só que isso também te isola, porque aí você não tem com quem compartilhar experiências únicas. É por isso que hoje você não conversa isso com seus amigos mais próximos, mas você entra naquela comunidade lá do Facebook que é exclusiva daqueles caras que assistiram determinado seriado. E aí com eles você sente identificação. Tô divagando, né? Tô indo longe. Basicamente, como eles mencionam aqui nesses o que fazer a respeito da escolha, reduz as expectativas. Quanto mais alternativas você tiver, maior a tendência de você achar que a sua satisfação ela tem que ser absurda. E não, saiba que no meio de 250 você vai escolher um e aquilo é só um chocolate. Aquele não tem que preencher outros vazios. Beleza?
Outra coisa, cara, eu acho que eu poderia ficar horas falando sobre isso. Ontem eu fiquei 40 minutos conversando, batendo papo em inglês com um aluno meu a respeito disso. Então é engraçado porque ah, não parece trabalho, né? A gente está conversando em inglês, treinando o inglês que ele precisa treinar, mas conversando sobre coisas que são muito divertidas, que são muito bacanas de debater. Outra coisa, que eu não lembro em que ponto do livro que tá, mas ele te dá a diferença entre eu acho que tá aqui nesse capítulo de Deciding and Choosing, a diferença de decidir, de escolher. E aí, se eu não me engano, é nesse capítulo que ele fala, cara, você não pode ser um picker, você tem que ser um chooser. E picker é simplesmente alguém que vai lá e pega, e chooser é um cara que faz uma escolha. Então, quando é que você tem que escolher o produto que você precisa para satisfazer a necessidade? Talvez antes de ir ao shopping, você deve olhar para você, para sua vida, ver o que é que você precisa. Eu preciso de um sapato, que cor? Eu espero que seja azul para combinar com as roupas que eu já tenho. O que eu quero nesse sapato? Sei lá, talvez para esse conforto. E aí você vai para o shopping e aí você compra aquele produto que você quer. É claro, nem todo mundo funciona desse jeito, mas é muito melhor. Porque senão, você chega num lugar lá que tem um sapato roxo, um laranja e um vermelho. E aí você olha, puta, eu preciso escolher um, pega esse daqui. E aí quando você chega em casa com um sapato roxo, você fala, meu Deus, eu odeio roxo. E eu não tenho nada que combine com isso. Percebe que você não tem que sair fazendo escolhas só porque você tem várias opções e assim, então como tem 3 jogos novos na Steam ou porque saíram 2 heróis novos lá no Nexus, você fala, não, eu tenho que escolher um desses e eu vou ter que jogar. Não, parta a partir da sua necessidade, não a partir da oferta. Por isso que eu acho que a minha vida melhorou muito depois que eu deixei de sair de casa e deixei de transitar nos shoppings, nos arredores dos lugares onde eu trabalhava. Porque a constante exposição inconscientemente te cria uma necessidade de escolher algo que talvez você nem precise. Então, assim, se todos os dias para ir para a sua casa você tem que passar por esse corredor do empório, onde está lá os 250 tipos de chocolate, todo dia você inconscientemente vai achar que você tem que fazer uma escolha e qual é daqueles que você vai levar. E se você não ficar se expondo a isso o tempo inteiro, ou se pelo menos você puder filtrar essa paisagem de fundo, você vai perceber que nem de chocolate você gosta tanto assim e que ao invés de um chocolate, sei lá, um pé de moça ou uma pamonha te faria muito mais feliz em outra situação da sua vida. E aí você vai focando naquilo que realmente é significativo para você. Por isso a diferença entre decidir e de simplesmente escolher lá entre as opções que você tem. Um conceito que eu achei bem legal é que existem 2 tipos de consumidores e ele fala maximizer e satisficer. Eu não faço ideia de como traduzir isso, mas é muito fácil de explicar. Satisficer é alguém que tem exigências e quando encontra qualquer coisa que bata as exigências de satisfação dele, ele para por ali e ele não fica procurando outras coisas melhores. Isso é um satisficer. Sou eu na maioria das coisas. Você não é necessariamente um em todos os campos de compra na sua vida, mas geralmente tem um que é predominante e o outro que vai se aplicar a alguns casos específicos. É, e o que é o Maximizer? O Maximizer é o cara que quer ter a melhor experiência sempre, todos os dias na vida dele. Eu sou satisficer em relação à comida, por exemplo. Então, assim, quando eu quero um hambúrguer bom, eu vou no ateliê do burger. Propaganda, merchan, sim. Não, mas é porque é bom mesmo. E aquilo me satisfaz. E eu como o meu hambúrguer e eu não acho que eu tenho que ir numa outra hamburgueria chique cara da cidade, porque aquilo é a melhor coisa que eu acho que eu posso encontrar. Quando eu quero lamen, eu vou no Lamen Caso ali na Liberdade. E, cara, toda vez que eu vou na festa da Querupita, porque eu tento ir todo ano, eu preciso comer aquela polenta. Cara, não tem nada demais naquela polenta, mas eu adoro aquilo. E o que acontece? Eu vou sempre no mesmo restaurante de lamen e eu pego sempre o mesmo lamen. E eu vou sempre na festa da Querupita e eu pego o mesmo prato. Porque depois de uma polenta gigante daquela não cabe mais nada. Embora de vez em quando eu consiga uns atos assim, bravos, de bravura lá. Quando eu quero feijoada, eu tenho meu restaurante favorito. E quando, sei lá, eu quero pizza, eu também sei onde eu vou. Então, o Satisficer, ele tem padrões de exigência, de satisfação, e aí quando ele bate lá, para ele sempre tá bom aquilo. É diferente do Maximizer, porque o Maximizer ele quer ter a melhor experiência possível naquele dado momento. Então ele arrisca uma coisa que ele sabe que o satisfaria,
e sai procurando o melhor restaurante. Então, se você vive navegando em blogs de comida falando do melhor hambúrguer da cidade nesta semana, da melhor pizza na cidade nesta semana, e se você tenta cada vez mais se surpreender, e se para se surpreender você corre o risco de se frustrar também, aí você é maximizer. E você pode ser, tipo, satisficer em um e maximizer no outro, por exemplo, né? Então, por que é importante saber disso? Porque às vezes, se você já é maximizer, você tem que tentar mais ainda não ser um picker. Ou seja, se você está sempre em busca da melhor experiência, você tem que se vigiar mais ainda, se policiar mais ainda, para não pegar simplesmente a melhor das opções que você tem disponíveis naquele momento só porque está lá disponível. Você tem que cada vez mais refletir no que realmente você precisa para ter escolhas concisas. Caso contrário, seu dinheiro vai se esvair e a sua satisfação em relação ao dinheiro que você gastou, ela vai ser muito pequena. É outra coisa assim, que daria uma palestra cara de 2 horas a respeito. Né? Qualquer dia eu vou virar esses palestrantes assim que te levam para um sítiozinho e que te vendem um workshop. Prometendo te enriquecer e te tornar uma pessoa de sucesso. Tem um outro capítulo aqui, cara, que eu não lembro. Why decisions disappoint, the problem with reputation. Não vou lembrar, mas eles fizeram um experimento muito legal. Que te mostra o quanto às vezes você deixa de ganhar por medo de perder. Então eles fizeram um experimento onde você era colocado numa sala e o resto era tudo ator. E eles davam brindes aleatórios. Então tinha uma caneca e uma caneta. Você ia ganhar um dos dois. Uma caneca muito legal e uma caneta muito legal. E aí um dos atores descobria o que você queria. O cara perguntava o que você quer ganhar. E aí você falava, putz, a caneta é muito bacana. E aí eles se comunicavam e aí você ganhava uma caneca. Tipo, o contrário daquilo que você queria ganhar. E o cara que te perguntou o que você queria, ele ganha a mesma coisa. Então, assim, se você queria caneta, você ganhava uma caneca e o cara ganhava uma caneca e os dois falavam... E aí, um outro ator, ele chegava pra você e falava, putz, eu queria... Peraí, a caneta. Você tava com a caneta. E aí o cara com uma caneca na mão e ele falava assim, eu queria a caneta. E aí eles queriam saber, estatisticamente, quantas pessoas trocariam de prêmio. Trocariam de prêmio. E, cara, eu tenho plena convicção de que eu trocaria imediatamente e que 90% das pessoas trocariam também. E na verdade, o resultado, eu não lembro exatamente o número, mas o número de pessoas que se ofereceram para trocar eram menos de 20%. Então o cara te colocava numa situação em que essa troca era possível e as pessoas elas falavam não também. E aí quando elas tentaram entender os porquês desse acontecimento, eles chegavam à conclusão de que a caneta era tão legal... A caneta era tão legal que, embora você quisesse a caneca, você não queria abrir mais mão da caneta porque ela já era sua, você já tinha ganho, ela já estava legal, era uma caneta que você queria manter. Então, assim, foda-se a caneca, eu preferiria, mas agora que eu ganhei, eu não quero mais perder isso. E parece um exemplo besta, mas eles foram colocando em outras situações em que você tem tanto apego àquilo que você já conquistou que você não quer perder aquilo que você conquistou. Nem que essa perda implique na conquista de alguma outra coisa que você também queira. E por que isso é importante? Para você parar para refletir a respeito do seu emprego. Às vezes você está no emprego lá que te dá plano de saúde, que te dá um vale alimentação legal, que te dá um vale refeição legal, e aí você tem determinados benefícios e o seu trabalho é uma bosta. E aí você vai para um outro onde você tem uma oportunidade de ter satisfação, só que aí lá você teria satisfação profissional, possibilidade de crescimento, você teria N coisas, e aí você fala, não, mas esse vale refeição aqui, esse plano de saúde tão da hora, lá eu vou ganhar um pouco a menos do que isso de VR. E aí, assim, o seu apego àquilo que você tem e que talvez nem seja o mais importante para você, ele te impede de conseguir alguma outra coisa que você, no fundo, queria muito mais do que aquilo. Então, essas coisas que parecem bestas, que parecem ridículas, nos fazem pensar
no que é que leva a gente a fazer as nossas escolhas. E você tem que fazer escolhas todos os dias, por mais que você não queira, por mais que você não goste. E tomar consciência das escolhas que você faz, quer ativamente ou passivamente, é muito importante para você ir desenhando o curso da sua vida. E falar sobre escolhas passivas é uma coisa muito importante também. É todo dia acordar do lado daquela pessoa com quem você está e saber que todo dia que você está ao lado dela é uma escolha que você faz de continuar do lado dela. E no seu emprego, a mesma coisa, na sua faculdade, na mesma coisa. E de almoçar no lugar onde todo mundo almoça só porque vai todo dia a mesma turma fazer a mesma coisa. São escolhas passivas que você toma e que você teria escolha. Ah, não, mas se eu não for almoçar com o pessoal do escritório, vão achar que eu sou antipático e vão me isolar. Será? Né? Então, às vezes você está no hábito de ir no mesmo cinema ou de fazer a mesma coisa todo fim de semana e você vai criando tradições que você não abre mão simplesmente porque você já está acostumado a fazer aquilo. E entender que toda vez que você faz, toda vez que você repete, toda vez que você loga no jogo e começa a procurar uma partida de HOTS, é uma escolha que você faz naquele momento e que você poderia não fazer. Esse livro ele é bem bacana e mais uma vez eu tenho até vontade de passar aqui nesses 11 passos que você tem que... Não é 11 passos, é o que fazer. Eu vou passar rapidamente aqui porque a própria Kindle ela permite que você faça uns highlights e na verdade eu não vou fazer highlights, eu só vou passar pelos capítulos. Então você tem que escolha quando escolher. Depois seja um chooser, não um picker, que é o que eu falei anteriormente. Satisfies more and maximize less. Então você tem que ir em busca mais daquilo que te satisfaz e não em busca da puta experiência perfeita, maravilhosa e transformadora, porque no fim das contas é só um chocolate. Pense no custo da oportunidade. Do custo de oportunidade. É um conceito que, cara, vai ter que ficar para outro vídeo porque é bem mais complicado. E depois faça suas decisões não reversíveis. Por quê? Porque você tem que trabalhar muito o conceito de arrependimento. As pessoas elas constantemente se arrependem de ter pego... Na verdade, o problema de ter 250 chocolates é porque você vai comer um e vai falar, puta, eu podia ter pego outro. E isso é uma besteira, porque se você tá com vontade de comer pizza e hambúrguer, quando você come o hambúrguer, você fala, é lógico que você fala, puta, como eu queria pizza. Mas se você fosse na pizza, você ia falar, puta, hambúrguer é melhor. Por isso que eu como os dois, mas se você não tem essa opção na sua vida, você tem que aprender a lidar com a consciência de que esse arrependimento ele não faz nenhum sentido. E que, na verdade, você tem que apresentar gratidão, se arrepender menos, enfim. Controlar expectativas... E chega porque senão eu vou ser processado por expor um conteúdo que na verdade eu não deveria. Recomendo muito a leitura desse livro. Eu não sei se tem traduzido em português, mas talvez seria algo parecido com o Paradoxo das Escolhas e você precisa saber que quem escreveu esse livro foi para encontrar ele nos mecanismos de busca. Carrega, pessoa. Aqui, Barry Schwartz. Esse livro ele também está disponível na Audible e em inglês, então se você gosta de escutar ao invés de ler, ele também está lá e ele é bem bacana. Espero que vocês gostem, espero que seja útil e até a próxima.